Há exatos 100 anos começava a Primeira Guerra Mundial. O conflito global provocou a morte de 10 milhões de combatentes e civis, redesenhou o mapa da Europa e impulsionou uma revolução tecnológica. Sobre esse assunto eu converso agora com a repórter Luísa Moraes. Boa noite, Luísa. É fato então, Luísa, que o protótipo de um drone foi testado durante a Primeira Guerra, é isso? Boa noite, William. Boa noite a todos. É verdade. Em 1913, portanto, um ano antes da Primeira Guerra, pesquisadores das marinhas inglesa e americana desenvolveram um veículo aéreo não tripulado, uma espécie de drone, que depois foi utilizado durante o conflito. E esse é apenas um dos exemplos das inovações tecnológicas que foram criadas e aplicadas durante a Primeira Guerra. Curioso hoje foi o silêncio dos grandes líderes mundiais sobre o assunto. Só o Papa Francisco falou em público sobre o triste centenário. Na mensagem que transmite todo domingo, o Papa Francisco lembrou o centenário da Primeira Guerra Mundial. O líder da Igreja Católica disse que o evento deve servir de lição para que a paz sempre prevaleça. Mediante um diálogo paciente e corajoso. No campo diplomático, o gesto mais forte hoje foi o aperto de mão em Viena, entre diplomatas da Sérvia e da Áustria, ao lado do manifesto original de declaração de guerra entre os dois países. Uma instalação artística em Londres com milhares de flores vermelhas lembrou os militares mortos durante o conflito. O Jornal da Cultura explica. A Primeira Guerra Mundial começou em 28 de julho de 1914. O estopim foi aceso um mês antes, com o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, e da mulher dele, numa visita a Sarajevo, na Bósnia. O autor do disparo foi um estudante sérvio. O conflito dividiu as grandes potências do mundo. De um lado, a Tríplice Entende, Reino Unido, França e Rússia. Do lado oposto, a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. A Primeira Guerra foi marcada por grandes inovações tecnológicas. Metralhadoras, tanques, canhões, submarinos e armas químicas. Os aviões que antes serviam apenas para observação começaram a ser usados em bombardeios. Tudo isso contribuiu para o grande número de mortos, 10 milhões, e de feridos, 20 milhões. A guerra começou a perder força em 1917, quando a Revolução Russa obrigou o país a sair do conflito e os Estados Unidos enviaram tropas para lutar contra os alemães. Em 1918, as potências aceitaram o cessar-fogo em acordos de paz. O mapa de poder da Europa foi redesenhado. 4 impérios caíram: o austro-húngaro, o otomano, o russo e o alemão, que perdeu todas as colônias. As duras penas impostas à Alemanha abriram caminho para um nacionalismo exacerbado e a ascensão do Partido Nazista, um dos combustíveis para a Segunda Guerra Mundial. Eu converso agora com o professor de História Contemporânea do Mackenzie, Alexandre Hecker. Professor, boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente entender quais foram as grandes consequências dessa Primeira Guerra, principalmente políticas. Bem, as consequências são variadas em todos os setores, né? Econômico, no setor militar, enfim, da engenharia, etc. Mas, politicamente, propriamente, a gente pode dizer que a Primeira Guerra ela exacerbou a participação das sociedades nas questões políticas, como que ela levantou a hipótese de que era possível planejar um mundo melhor para que não se caísse naquele genocídio novamente. Evidentemente, isso gerou à esquerda e à direita projetos extremamente autoritários, como o fascismo ou como o comunismo soviético, né? Mas, por menos que hoje possamos assim entender, estas propostas eram tremendamente no sentido de criar um mundo melhor. Não é? Quer dizer, hoje nós temos essa visão privilegiada de 100 anos depois e podemos analisar dentro de outras consequências. Mas a verdade é que isso trouxe as populações para as ruas. Então temos as manifestações a partir dos anos 30 na Alemanha e em outros países. Temos na França, enfim, governo de esquerda mobilizando a população. Na Itália, o fascismo também.
bem. Aqui no Brasil, Getúlio, não é? Fazendo do povo um elemento fundamental na estrutura da sua manutenção no poder. De maneira que eu vejo assim, uma consequência fundamental política da Primeira Guerra é o fato de que ela politizou a vida das sociedades. No Brasil, especificamente, como é que a gente pode avaliar o impacto dessa guerra? Inicialmente, a gente teve consequências muito desagradáveis desse conflito mundial, né? Como, por exemplo, a questão da expansão da gripe espanhola, que matou milhares de pessoas, matou inclusive o próprio presidente da República, Rodrigues Alves. Mas, além disso, nós tivemos também, por conta, em parte, da guerra, a questão da greve de 17 em São Paulo, que foi uma greve muito interessante. O pessoal brinca de dizer que são os 3 Gs, a guerra, a gripe e a greve. Esses 3 foram os problemas que criaram um Brasil moderno, digamos assim, até do ponto de vista da repressão, porque foi por causa disso que se criaram no Brasil inteiro as delegacias de ordem política e social, os DOPs, que depois, durante 60 anos, fizeram tanto malefício para a história política brasileira. Mas criaram arquivos que nós estudamos, pesquisamos e procuramos entender esta época a partir deles. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Cultura. Eu volto para o estúdio, William, é com vocês aí. Obrigado, Luísa.